Fala pessoal, partiu então 15 quilômetros e aproveitar para fazer o teste então dos GPS. Eu vou usar 4 hoje, tá? A gente vai... O meu Amazfit ou Amazfit Stratos, que não está marcando direito. A gente vai usar o Garmin 520, né, se eu não me engano, que é da bicicleta. E a gente vai usar o GTS Mini 2 e vamos ver de marcação de cada um deles. Para começar, a questão de tempo de procurar o GPS. O Stratos já está aqui faz quase 1 minuto procurando. O Garmin de bicicleta, a gente vai ter que botar aqui passeio de bicicleta mesmo, né? Depois a gente muda lá no Strava e ele já encontra automaticamente o GPS, então é bem rápido. E o GTS Mini, vamos ver quanto tempo que ele vai demorar para encontrar também o GPS. Ó, o Stratos ainda está procurando, né? Eu vou esperar todos eles acharem e aí a gente parte com o que tiver por aqui, tá? Ó, aproximadamente uns 2 minutos e o GTS já encontrou. O Stratos ainda não. E aí vamos ver o que aparece aqui, ó, porque o Stratos está completando a busca pelo GPS, né? A gente está aqui numa área aberta praticamente, né? Tá, tem minhas árvores aqui, mas é uma área aberta, né? E é isso que tem dado a maioria das vezes, ó. Que o GPS não está disponível, né? Já tentei ficar parado, já tentei fazer ele sair de tudo quanto é jeito, não tem. Bom, então, uns 10 minutos depois, o Stratos ainda não encontrou o GPS. A gente vai ter que partir sem. E aí, vamos ver se ele encontra no meio do caminho. E vocês vão ver que não vai dar muito certo essa história, né? Mas, enfim. Eu tinha esquecido de ligar o Strava no celular também pra gente fazer mais esse comparativo, né? Mas quando deu, então, 400 metros no Stratos, o GTS marcando, então, 430. E agora já passou um pouquinho, mas o Garmin, estão marcando muito parecido, ó. Garmin 530, aliás, Stratos 530. Bom, eu tinha me esquecido de ligar o Strava para a gente fazer também o comparativo com o GPS do celular, né? Liguei quando estava marcando 400 mais ou menos. Mas é mais para a gente ver a fidelidade do mapa também, né? Do risquinho no mapa. Enfim, assim que o primeiro apitar a questão de tempo, distância, eu paro aqui e gravo para vocês, pra gente fazer o primeiro comparativo, então. Tá aí então, primeiro quilômetro, 5,55 no GTS Mini, Stratos dando 5,53 e o nosso Garmin marcando aqui velocidade média de 10,5, né? Aí tem que converter pra gente ver. Mas um detalhe importante, pessoal, que só para me deixar de mentiroso, estão marcando bem parecido, né? A questão toda é que o Stratos agora, ó, tá dando pace 14, enquanto a gente tá num pace 5,50,
4,55. Então esse é o problema. Eu não sei se vocês vão ver. Agora caiu para 4. E eu não mudei a temperatura, a velocidade. Então a oscilação de GPS dele é que tá ruim. Depois parado eu vou mostrar para vocês que ele continua rodando, continua dando quilometragem, né? Ó, e agora o Stratos começou a viajar de vez. Já deu 2 km nele, enquanto no GPS Mini 2 tá faltando 50 metros ainda para os 2 km. E aqui no Garmin, agora faltando 20 metros para os 2 km, fechou o GPS. Então, o Stratos fechou 50 metros antes, depois o GTS Mini fechou e 20 metros depois o Garmin tá fechando. Não comentei com vocês, mas hoje corrida urbana mesmo, asfalto, preparação então para a Half Marathon, meia maratona de Porto Alegre, que vai ser organizada aqui pela Run Sports mais uma vez. Prova que eu sempre gosto muito de ir. Aliás, provas que eu gosto muito de ir. A Half Marathon é a primeira vez, né? A gente está em Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Sexta-feira Santa hoje, perto do meio-dia, então tem algum movimento, mas está bem tranquila a cidade, né? Tudo fechado, fora os restaurantes e principalmente os lugares que estão vendendo peixe hoje, né? Avenida Afonso Porto Emerim, vazia, completamente vazia hoje. Conta aí, a cidade de vocês tem como correr assim tranquilamente? É o bom de cidade do interior, né? Claro que dia de semana essa avenida é bem movimentada, mas hoje, como é feriado, tá muito de boa, tá muito tranquilo. A gente vai fazer agora os próximos 10, 12 quilômetros por aqui e depois a gente fecha voltando até em casa. 15 quilômetros, rodagem, ritmo de boa, 5,40, 5,30. Se precisar a gente baixa. A ideia é não cansar muito hoje, já preparando para a Half Marathon, que a gente acabou se inscrevendo meio que de última hora, não estava no planejamento, mas a prova está com uma organização muito legal, divulgação muito legal, então acabei pilhando, resolvendo vir para fazer inscrição, resolvi participar. Stratos fechando 3 km com pace 4,11. Começou a viajar já, né? Olha só. A Amazfit GTS Mini 2 tá marcando praticamente igual o Garmin. O Garmin tá dando 2.800. O GTS Mini 2 marcando 2.810. Então, mesma quilometragem. E nisso o Amazfit Stratos já foi lá para 13.300 agora, 13.200 estava naquela hora. Então ele começou já a viajar na distância, o GPS dele começa a falhar. Como eu disse, foi bom enquanto funcionou, usei ele por 1 ano e meio, mais ou menos, funcionando super bem, né? Fechando a quilometragem certo das provas e tal. Mini
GTS Mini, então, acabou de fechar aqui 2 km. Enquanto no Garmin, aliás, 3 km, né? Garmin 3 também. Então, Garmin e GTS Mini 2, praticamente a mesma coisa, funcionando super bem. A diferença é que um é um relógio de 500 pila e o outro é um ciclocomputador de, deve estar uns 3 mil reais hoje, né? Semana que vem a gente vai estar já com o Polar Pacer e aí a gente vai refazer esse comparativo para ter uma ideia, provavelmente já excluindo aqui o Stratos, né? Já foi pro paredão, pelo jeito vai ser recorde de votação aí para ele sair, né? Vamos ver o restante desse treino de hoje. Avenida Afonso, Porto Emerim, quadrinhas de beach tênis e tal, área residencial. Acho que depois eu vou dar uma passada da Valbaru para fazer uma meia dúzia de voltas, onde normalmente a gente vai com o amigo ultramaratonista, finalista aí da prova na Grécia, né? O Charles Santos. Hoje ele fez o treino dele bem cedinho. Charles é um mega atleta nosso aqui de Santo Antônio. Bora lá! Chegando aqui no final da Porto Emerim e o Amazfit Stratos já bateu 5 km e já tá em 5.300 e já tá em 5.400, ou seja, completamente fora, né? Pra terem uma ideia, o GTS Mini 2 4.400. Então quer dizer, nesse momento o Stratos já está 1 km na frente. O nosso Garmin ciclístico aqui, deixa eu ver, está marcando igual o Mini, o GTS Mini, né? 4,5 agora, e o Mini também 4,5, e o Stratos já está em 5,5. Então aí tá o problema que eu tenho reclamado dele. O pessoal perguntando: já calibrou a bússola, Thiago? Já. Clicou na bússola ali dele pra aparecer o barômetro, aí aparece a altitude, aparece todos os detalhes ali. Já não tá aparecendo mais. Já foi no aplicativo para atualizar ele, já tá na versão mais atualizada, tanto o aplicativo quanto a firmware do relógio. Então é isso. Não sei se a marca abandonou ele, até porque ele é bem velho, né? É um smartwatch de coisa de 10 anos e acredito que ele já devesse até ter sido descontinuado, mas no AliExpress a gente ainda compra. E me serviu muito bem durante um tempo. Parece que agora não mais, né? GTS Mini fechando agora, então 5 km, exatamente no mesmo momento Stratos fechando 6 km. Stratos me dá um pace de 4,30, enquanto o Mini
Tá dando 5.200 aqui, 5.20, melhor dizendo. E o Garmin tá na mesma pegada do Amazfit GTS Mini 2. Então, Mini se saindo muito bem, né? Essa semana, quando eu postei, tava um pouco descontente com o Stratos. Algumas pessoas me disseram: pá, Thiago, e como é que tu sabe quando que ele começou a ficar ruim? Quantos treinos tu fez que ele já não tava? Gente, faz um mês mais ou menos que vezes ele marca bem e vezes ele não marca. A gente tem uma noção de desgaste, né, e de velocidade, então dá para ter uma ideia. Nenhum GPS é fidedigno, né? Não temos um GPS de uso militar daqueles gigantescos, né? É um troço em miniatura no pulso. Mas a gente espera o mínimo de precisão, né? E isso a gente está vendo que quando um coincide com o outro, é o caso aqui do GTS Mini 2 e do meu Garmin de bicicleta, a gente começa a ver que tem alguma consistência, né? Ou inconsistência no caso do Stratos. Mas respondendo à pergunta, o último treino que eu fiz, por exemplo, mais longo, eu fui medindo, tem placas de indicação lá no Caminho de Santiago, né? E ainda por cima a gente tem ali que você foi de carro. Então eu sabia exatamente onde terminariam os 19 quilômetros. E, como vocês viram no vídeo anterior, de 19 o Stratos estava marcando 23 já. E eu sei que ele começou a dar problema faz pouco tempo, não entendo o porquê, mas só sei disso. Que algumas provas como a Summer, por exemplo, fez 25K, fechou 25K no relógio, no Stratos. Então são provas aferidas, né? São provas com credibilidade, então é isso, né? A última que eu fiz 3 e já deu uma disparidade um pouquinho considerável, né? Eu terminei em tese pelo relógio os 3 quilômetros um pouquinho mais rápido, uns 20 segundos mais rápido do que na medição oficial da prova. Então ali já estava o GPS não funcionando tão bem, né? Chegando aqui na praça, a gente dar uma voltinha nela e também pegar uma água, né? Gosto de dizer que antigamente a gente tinha água em tudo quanto é canto, né? Na cidade, quando eu era criança, a gente parava, saía para brincar e tinha água, né? Hoje em dia as pessoas têm medo até de deixar uma torneira na rua, que alguém vai passar, vai quebrar, vai fazer xixi em cima, enfim, tá? Mas aqui, essa é uma praça que alguns moradores tiveram a iniciativa de cuidar dela, fazer umas melhorias, construíram churrasqueiras, e aí o poder público também deu alguma contribuição. E aí por isso ela é uma praça normalmente muito frequentada. Hoje à tarde, com certeza, ela vai estar lotada. Crianças, adultos, pessoal jogando beach tênis, futevôlei, vôlei, bocha, enfim, né?
Um domingo, o pessoal normalmente faz um churrasco por aqui também. Então, é aquela coisa, quando a gente resolve fazer, né? Parece que as coisas melhoram e acontecem também, né? Aí, ó. Encontramos água, aquela minha. Água da torneira, como antigamente a gente tomava quando saía para correr e era só uma brincadeira, como é de novo, né? Acho que correr, assim como pedalar, é voltar a ser criança, né? Uma menininha ali tá correndo, tá pedalando. Tinha uma criançada pedalando também ali na Porto Emerim. Acho que a prática de esportes desse tipo, principalmente, é um pouco isso, né? É a gente se reencontrar um pouco com a nossa criança interior, a gente se reencontrar um pouquinho com a gente mesmo e dessa forma, após cada corrida, após cada pedalada, tentar sair um pouquinho melhor, né? Como pessoa, muito mais do que pace, do que velocidade, do que tempo, é a gente, a cada saída dessas, melhorar um pouquinho como pessoa e enxergar um pouquinho as coisas que estão ao redor, enxergar um pouquinho a natureza, as coisas boas que tem, né? Tentar ver que as coisas boas existem, seguindo o céu azul e agradecer bastante. Fechando 8 quilômetros aqui pelo GTS Mini 2, 8 quilômetros pelo Garmin e quase 10 quilômetros pelo Stratos, né? Aí pra quem quer matar treino tá bom, né? Vou pelo Stratos então. Mas quem quiser levar a sério o treino, aí já não tá servindo mais, né? Um outro aspecto sobre os relógios, questão do batimento cardíaco. O Stratos está me dando aqui, que eu já passei dos 180 e tanto. Mas olhando no GPS, ele tá dando 160 e pouco. Então, a gente vê que tem também disparidade nessa medição, né? Acabei esquecendo de vir com a cinta cardíaca do Garmin, mas prometo fazer isso nos próximos vídeos. Fechando 10 quilômetros então, pelo GTS, 10 quilômetros pelo Garmin, 11,6 quilômetros pelo Stratos. Última paradinha então para água, depois a gente vai para os 5 finais então. Tô meio cansadinho hoje, né? Mas tá bom. O treino era para ser bem tranquilo, tá sendo mesmo. Fechando 13 quilômetros aqui no, tanto no GPS da Garmin quanto no relógio da GTS Mini 2. E os Stratos marcando 15. Então, tá 2 km na frente agora, né? Bom, pessoal, atividade concluída. 1h27:31 pelo Garmin. 15 km bem certinho, né? Velocidade média 10,3 km por hora. Olhando aqui no Amazfit GTS Mini 2, deu 15 km,10, né? 15 km e 100 metros. Aparentemente, né, o traçado dele não está
cheio de bicos, como fica atualmente o do Stratos. 1h27, média 5h49, era a ideia, né? Um treininho mais tranquilo. Só que aí quando a gente vai pro Stratos, tá ele já me dando recorde que eu não fiz, coisa nenhuma. E se a gente olhar lá as atividades feitas, né? Training Center. Não, peraí. Aqui, Activities. E aí vamos para a última atividade registrada. E aí vocês podem ver que ele está dando muito mais, né? Deixa eu achar aqui, ó. 17 quilômetros e 670 metros em 1h33. E aí, claro, ele vai me dar um pace muito mais baixo, 5h18. Na verdade foi 5h40 e pouco, né? Então, bem errado, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a Amazfit Stratos perdeu feio aqui pro nosso não, né? Pro da Letícia, que é o GTS Mini 2, que ficou muito parecido com o Garmin.